Imagina viver uma vida guiada só pelos nossos desejos, vontades e impulsos. A Bíblia é direta: seguir apenas o que a carne quer, ou seja, viver sem considerar o que Deus nos orienta, nos leva à morte espiritual. Mas há uma saída poderosa: viver pelo Espírito. E quando deixamos o Espírito Santo conduzir nossos passos, algo incrível acontece. A vida verdadeira floresce dentro de nós. Sabe o que é mais lindo? Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, Ele não nos trata como servos com medo, mas como filhos amados. Filhos que foram adotados por um Pai cheio de amor. Não é qualquer tipo de adoção, é aquela que faz a gente clamar com o coração: Abba, Pai. Como uma criança que corre nos braços do Pai com confiança e alegria. Essa não é uma mensagem de condenação. É uma convocação para viver o melhor que Deus tem. É um lembrete: você não é escravo dos seus erros, você é filho e filha de Deus. E filho amado tem acesso ao coração do Pai. É isso que o texto em Romanos capítulo 8 dos versos 13 a 15 irá nos dizer: porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Vamos ser sinceros: viver nesse corpo humano não é fácil. A nossa carne tem uma tendência natural ao pecado. Ela se distrai, se cansa, se rebela. Mas, ao mesmo tempo, dentro de nós há um espírito que anseia por Deus, que quer estar mais perto dele, que precisa da presença dele como o ar que a gente respira. E aí nasce o conflito. Um verdadeiro campo de batalha. O seu espírito quer orar, deseja aquele tempo com Deus. Mas, de repente, o corpo pesa, bate o cansaço, vem a fome, ou aquela notificação que rouba sua atenção. Seu espírito quer mergulhar na palavra, mas a carne sussurra: só mais um episódio, depois você lê, você merece descansar. Essa luta é real. A gente sente todos os dias. E então vem a grande pergunta: como vencer isso? Como governar esse corpo que tantas vezes parece puxar pro lado oposto do que Deus quer? Porque veja, você não pode simplesmente sair do seu corpo para andar com o Senhor. Você precisa aprender a andar com Ele dentro desse corpo. Então, como obter a vitória? A resposta não está na força do braço ou em regras rígidas. A vitória vem quando decidimos, dia após dia, alimentar mais o espírito do que a carne. Quando escolhemos, mesmo com preguiça, dar aquele passo de fé. Quando, em vez de ceder ao conforto, a gente corre pro secreto. E quanto mais fazemos isso, mais o Espírito fortalece o nosso interior e começa a dominar o exterior também. A luta continua, mas com o Espírito Santo em nós, a vitória é certa. Sabe o que está escrito em Gálatas capítulo 5 dos versos 24 a 25? Que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa palavra é forte. Mas o que ela realmente quer dizer? Primeiro, vamos lembrar: a crucificação não era algo simbólico, era brutal, dolorosa, uma forma cruel de execução. Um corpo crucificado era esticado, preso por pregos, e suportava o próprio peso até o limite. Era sofrimento real, até o fim. E agora vem o impacto. A Bíblia diz que nós, que somos de Cristo, crucificamos a nossa carne. Não a carne física, a pele ou os músculos, mas sim a nossa natureza terrena, aquela parte de nós que deseja o que está longe de Deus, que se apega aos desejos egoístas, ao orgulho, à vaidade, à cobiça, à raiva, à autossuficiência. Crucificar isso dói. É renunciar à nossa vontade, é dizer não quando tudo em nós quer dizer sim. É deixar de lado prazeres passageiros para viver algo eterno. E para muita gente, isso parece até tortura. Mas é exatamente aí que está o segredo de uma vida cheia do Espírito. Estar em Cristo significa tomar a decisão, todos os dias, de matar aquilo que nos afasta dele. É um processo diário, uma escolha contínua, matar a nossa vontade e deixar a vontade de Deus governar. Isso significa mudar a mentalidade, parar de focar nas coisas passageiras e voltar os olhos para o alto, para o eterno, para o que realmente importa. Não é fácil, mas é libertador. E sabe o melhor?
Quando crucificamos a carne, não estamos apenas morrendo para o mundo, estamos vivendo para Jesus. Plenamente. Verdadeiramente. Eternamente. Já reparou como a mente carnal vive presa ao aqui e agora? Ela se preocupa com prazer imediato, com status, com juntar dinheiro, conquistar coisas. É uma mentalidade que olha só para esta vida. Ela corre atrás de sucesso, riqueza, curtidas e conforto, tudo que o mundo diz que é valioso. Mas quando o Espírito de Deus transforma alguém, essa visão muda. A mente renovada não vive só pro hoje, ela tem os olhos fixos na eternidade. Ela entende que tudo aqui passa, mas o que vem depois é para sempre. E é para lá que ela direciona o coração. Agora, aqui vai uma verdade que talvez nos desafie um pouco. Os ídolos não desapareceram. Eles só mudaram de forma. No passado, as pessoas faziam imagens de madeira, pedra, ouro ou bronze. Elas literalmente construíam deuses com as próprias mãos e se ajoelhavam diante deles. Mas hoje, os ídolos são mais sutis. Eles estão escondidos onde ninguém vê, no coração. E talvez você esteja se perguntando, como assim ídolos no coração? A resposta é simples. Tudo aquilo, ou todo aquele, que você coloca em primeiro lugar na sua vida, acima de Deus, isso se tornou seu ídolo. Pode ser um relacionamento. Pode ser a carreira. Pode ser a busca por aceitação, a obsessão por aparência, a necessidade de controle, o dinheiro, o celular, os planos, os sonhos. Qualquer coisa que tome o trono que é só de Deus, se tornou um falso Deus. E isso é sério. Porque, no fim das contas, o seu Deus é aquilo que você mais ama, mais admira, mais protege, mais prioriza. É o que guia suas decisões. É onde você deposita sua esperança. Mas há uma boa notícia. Ainda dá tempo de trocar os ídolos pelo único que realmente salva, transforma e preenche o vazio da alma: Jesus. Entregar a Ele o primeiro lugar é mais do que uma decisão, é um ato de libertação. É o começo de uma nova vida, com foco no que realmente importa. Preste atenção nisso com todo o seu coração. Aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida, esse é o seu Deus. E sim, isso pode ser a sua carreira. Pode ser o dinheiro. Pode ser o seu negócio, o seu cônjuge, até mesmo um pecado escondido que você insiste em não largar. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, seja pessoa, coisa ou desejo, pode facilmente se tornar um ídolo no seu coração. E isso é muito sério. Porque o nosso Deus, o Deus vivo, não aceita ser deixado em segundo plano. Ele é digno de ser o centro, o primeiro em tudo. Ele deve ser o mais amado, o mais honrado, o mais desejado por nós, seus filhos. Mas quando damos a alguém ou a algo lugar que é só dele, corremos um grande risco, o risco de estar adorando um ídolo sem nem perceber. Pode ser uma pessoa, um sonho, uma meta, um status. Se algo está competindo com Deus pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo seu coração, então essa coisa se tornou um ídolo. E olha o que a Bíblia diz sobre isso. Em Jonas capítulo 2 versículo 8 está escrito: aqueles que se apegam a ídolos inúteis se afastam do amor de Deus. Essa palavra mexe comigo, porque ela não diz que Deus deixa de nos amar. O amor dele está sempre disponível. O que acontece é que nós escolhemos nos afastar desse amor quando colocamos outras coisas no lugar dele. É como se disséssemos, com as nossas atitudes: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, mas isso aqui é mais importante agora. E nesse momento, a gente se afasta. Não porque ele quis, mas porque nós trocamos o infinito pelo passageiro. A plenitude, pelo que é raso. O eterno, pelo que vai acabar. Então, a pergunta que fica é: o que tem ocupado o trono do seu coração? Se for qualquer coisa que não seja Jesus, é hora de mudar isso. Volte pro amor dele. Entregue de novo o primeiro lugar ao único que nunca falha, nunca te abandona, e te ama mais do que você é capaz de imaginar. Ei, deixa eu te dizer algo do fundo do coração. Só Deus pode preencher esse vazio que você sente aí dentro. Só Ele é capaz de satisfazer o anseio mais profundo da nossa alma. Só Ele pode dar sentido verdadeiro à vida e mostrar um propósito que vai além do que esse mundo oferece. Mas quando tentamos substituir Deus por outras coisas, mesmo que pareçam boas, acabamos sempre voltando ao mesmo ponto: o vazio.
E sabe o que é mais triste? Isso entristece o coração de Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi duramente disciplinado por se entregar à idolatria. Eles colocaram outros deuses, desejos e vontades no lugar de Deus. E, mesmo assim, todas as vezes, o Senhor ofereceu a eles uma oportunidade de recomeçar, de se arrepender e voltar aos braços do Pai. E hoje Ele faz o mesmo com a gente. Nenhum ídolo é forte o suficiente para resistir à luz de Deus. Eles podem cair. Eles podem ser destruídos. E, no lugar deles, pode nascer algo infinitamente melhor, uma vida de adoração verdadeira ao Deus vivo. Por isso, hoje eu te encorajo com todo amor. Derrube os ídolos da sua vida. Chega de colocar riqueza no centro. Chega de deixar relacionamentos ocuparem o lugar de Deus. Chega de buscar poder, fama ou aprovação como se fossem a resposta. Hoje é o dia de limpar o altar do coração e deixá-lo só para o Senhor. Agora, eu te convido a orar comigo. Vamos pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar o que precisa ser retirado da nossa vida. Vamos clamar para que Ele nos encha com seu poder e destrua todo altar que construímos, conscientes ou não, e que pertence a algo que não é Deus. Vamos orar. Querido Deus, hoje nos achegamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Viemos em oração, com os corações abertos, reconhecendo nossa falha e nossa necessidade de perdão. Pai, nos arrependemos. De verdade. Dos caminhos tortos que seguimos, dos velhos hábitos que insistem em nos puxar para longe de Ti, das paixões erradas que, por vezes, tomam espaço demais dentro de nós. Unidos em fé, eu e cada pessoa que ora comigo agora te pedimos. Vem, Senhor, e mexe dentro dos nossos corações. Quebra todo ídolo escondido, toda imagem que ainda guardamos nos olhos ou no pensamento. Expulsa, Pai, tudo aquilo, e todos aqueles, que tentam ocupar um lugar que é só Teu. Se algo ou alguém está disputando o Teu trono dentro de nós, remove. Arranca pela raiz. Porque só Jesus merece esse lugar. Declaramos com convicção: Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele reina sobre as nossas vidas. Declaramos que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Ele governa o nosso coração. Tu és o princípio e o fim, o primeiro e o último. É tudo sobre Ti, Jesus. Sempre foi, sempre será. A Tua palavra nos alerta com firmeza. No Salmo 135 versos de 15 a 18 está escrito: os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E não há fôlego em suas bocas. Tornem-se como eles os que os fazem, todos os que neles confiam. Senhor, nós não queremos ser como ídolos sem vida. Queremos ser cheios do Teu Espírito, guiados pela Tua voz, sensíveis ao Teu toque. Vem reinar, Jesus. Que em cada área da nossa vida, Tu sejas tudo. Nós cremos com todo o nosso ser. Só existe um Deus verdadeiro, o Pai eterno, o grande Eu Sou. Todos os outros chamados deuses não passam de ídolos vazios, invenções humanas, sem vida, sem poder, sem valor. Eles não podem salvar, não podem ouvir, não podem agir. Estão mortos, são fracos e totalmente inúteis diante da grandeza do nosso Deus. É por isso que a nossa adoração é só Tua, Senhor. Tu és o Deus Altíssimo, o Deus que fala com verdade, o Deus que vive para sempre, o Deus que reina com autoridade absoluta. Tu és aquele que vê tudo, que sabe tudo, que está presente em todos os lugares, a todo momento. Nada escapa do Teu olhar, nada foge do Teu controle. Tu és infinito, majestoso, santo e digno de toda reverência. E por isso, com todo o nosso coração, declaramos: a Ti, e somente a Ti, seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, agora e para sempre. Tu és maior do que qualquer coisa nesta terra. Nada se compara a Ti. Só o Senhor é digno da nossa atenção, da nossa afeição e da nossa devoção. Por isso, Pai amado, pedimos: abre os nossos olhos. Mostra-nos o que ainda há de errado dentro de nós, aquilo que carregamos no coração e que não Te agrada. Remove, Senhor, tudo que tenta ocupar o lugar que é só Teu.
Abre os nossos olhos também para a tua palavra, para que possamos viver de acordo com ela e obedecê-la em cada detalhe. Assim como está escrito em Êxodo 23:6, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou debaixo das águas. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até 1000 gerações com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, queremos ser parte desse povo que te ama e guarda os teus mandamentos. Não queremos nos curvar a nada além de ti. Que a nossa vida seja um reflexo da tua vontade e que a nossa adoração seja somente tua, hoje e para sempre. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.